São 5h40 da manhã. Começa a rotina de hoje para falar um pouco do dia, como é o estudante da UFRN, o que ele faz um dia inteiro da sua vida, como se transporta, como se locomove e o dia a dia dele lidando, com trabalho, estágio, coisa do tipo. Bom, vamos lá, 6h30 da manhã, estou aqui em Ponta Negra, onde eu moro, e aí dentro do ônibus eu pego o quê? 7h25 da manhã, ainda já estou aqui em Parnamirim, para começar a filmar um pouco essa rotina, chegando no trabalho. Hoje o ônibus barulhento, só chegando aqui agora, né? E aí para trabalhar, vai chover daqui a pouco, então tem que dar uma corrida e tal, senão acaba dando ruim. Bom, agora aqui no trabalho já vai ser mais fácil para falar, né? No ônibus é bastante complicado e tal, até de falar qualquer coisa, explicar. Eu trabalho no Núcleo Sociocultural da Secretaria Municipal de Assistência Social de Parnamirim. Então a minha função aqui é trabalhar com audiovisual, tem outros profissionais que trabalham comigo aqui na área de artes, na área de artesanato, né, na área de esportes, então para atividade física em unidades de assistência social, seriam CRAS, CREAS, enfim. Então é um trabalho que aparentemente ele é um pouco mais tranquilo, né, na área educacional, mas ainda é uma área muito mais recreativa, que talvez alguém que vá trabalhar numa escola ou outras profissões que demandam uma carga de energia muito grande, como a obra, né, a construção civil, ou até em outros trabalhos mais que demandem uma saúde mental maior. Então a gente começa a pensar como esse aluno da UFRN ele acaba tendo esse desgaste quando vai estudar à noite, por exemplo. Então ele já tem o desgaste do trabalho. No caso de mulheres, por exemplo, ainda tem a jornada tripla, que é o caso dela ter as funções da casa, delas afazeres de casa, não ter uma rede de apoio possa prestar esse suporte, e os trabalhos da UFRN, né? Então você ter um problema com o deslocamento é muito ruim, porque você já prejudica uma parte, consome uma parte desse tempo. É muito caro para eu vir de carro para cá e gastar 25 minutos no máximo. Eu tenho em média 1 hora, né, aqui. Para eu voltar de casa no meu trabalho, para exemplificar essa questão do transporte público, ontem mesmo, que não é um dos dias que eu tenho mais demandas, foram 2h30 para chegar em casa. Fiquei 40 minutos na parada, o ônibus não veio no horário que era predeterminado, o outro que veio também veio, né, recolhendo os passageiros e tudo, então precisava parar mais vezes, mas é muito complicado, um ônibus precário e tudo, então em termos de custo para mim é mais jogo eu ir de ônibus, fazer a minha rotina de ônibus. Vamos lá, Rita, conta um pouco sobre como é o seu dia, desde o momento que você acorda, as primeiras atividades da manhã, como que é que você se desloca pela manhã, seu horário de almoço. Primeiro vamos falar pela parte da manhã, como é que é o seu deslocamento pela manhã? Pela parte da manhã, eu trabalho em escola particular, então eu moro muito próximo à escola. Eu acordo, vou ao trabalho de 7 a 1h40. E você se desloca como para chegar lá? Eu vou andando. Vai andando. Isso, que é muito próximo. Após isso eu retorno para casa andando, tenho em média uns 30 minutos de almoço e preciso vir para a UFRN utilizando o transporte público. Esse tempo seu de almoço você acha muito curto? Podia ser maior? Acho que podia ser maior, mas tendo em vista que eu preciso chegar às 3 horas na UF, eu tenho esse tempo de deslocamento e espera de ônibus e circular, acaba que é mais ou menos o que dá para fazer, 30, 25 minutos. Então o seu tempo de deslocamento para a UF conta no seu tempo de almoço, no seu planejamento do tempo de almoço? Conta bastante. Porque ele pesa. Sim, principalmente o circular. Como existe um horário fixo, eu preciso estar aqui dentro do horário, senão eu perco e acabo me atrasando. Certo. E os horários do circular, o que você acha deles? Eu acredito que eles têm um espaçamento muito grande entre um circular e outro. E acaba que se a gente perde um, os horários não são muito estratégicos. Por exemplo, passa um
às 2h55. Se eu perco esse, só vai passar um de 3h15, mais ou menos. Se eu perder o de 2h55, eu já vou chegar atrasada para a primeira aula da manhã, que é às 3 horas. 11h43, né, o trabalho acontecendo no dia e tal, e aí é a hora do almoço, assim. Eu vou aqui em frente, no restaurante do meu trabalho, um dos locais que eu trabalho, que é o restaurante Barriga Cheia, daqui de Monte Castelo, de Parnamirim. E aí a comida é R$1, de ótima qualidade, comida saudável e tal. Antes eu comia muito assim, suco, bolo, salgadinho, sanduíche e tal. E aí eu comecei a ter um cuidado maior com a minha saúde e perceber que é possível você comer bem e barato. Você tem um custo disso, né? A distância daqui do Barriga Cheia para minha casa, para minha casa, ó, para minha sala no trabalho são 800 metros, então 800 para ir, 800 para voltar. Então o copo meio cheio dessa situação é entender que você está fazendo um exercício para comer a comida. Tudo bem que a volta desgasta a comida, né? Mas a ideia aqui é fazer com que otimize custos e de alguma maneira você consiga comer bem, né? Então eu almoço todo dia que eu venho para cá, na minha casa, lógico, né? Final de semana e tal. Mas uma das minhas refeições deixou de ser isso, porque nessa rotina de você estar se deslocando para lá e para cá, você não tem condições às vezes de fazer uma marmita, de esquentar, de você comer uma comida até a hora que você chega em casa não conseguir comer uma comida de qualidade. Esse deslocamento pelo circular, o que você acha desse deslocamento? Poderia melhorar? Já foi pior? Hoje está melhor? Você conhece outras realidades de outras universidades? Eu não conheço realidades de outras universidades, mas eu acho bem válido a possibilidade da gente ter um circular que anda pelo campus de forma gratuita. Eu acredito que se houvesse um número maior de circulares em outros horários, diminuiria a lotação, porque, enfim, é uma realidade bem conhecida, a superlotação dentro dos circulares, principalmente nos horários de pico. E os ônibus que você pega do circular, geralmente estão cheios, mais ou menos vazios? É sazonal? É sazonal dependendo do horário. Como eu sempre estou pegando horário de pico, no início das aulas da manhã e no término das aulas da tarde, é sempre cheio. É sempre cheio. Então, geralmente você viaja em pé? Isso, geralmente eu viajo em pé. Ok. E o deslocamento, quando acabou a aula, o seu deslocamento é para onde e como ele é feito? No final da tarde, eu imagino. No final da tarde, eu ainda tenho as aulas da noite, alguns dias na semana, ou o estágio. Então você estuda à tarde e à noite? Isso, eu estudo à tarde e à noite. Aí depois eu preciso voltar para casa no transporte público, que é ônibus. Então, à noite, depois da noite? Umas 9h40, mais ou menos. Da noite? Isso. E esse ônibus sempre passa? Passa, ele dá sempre para confiar? Passa. Dá para confiar que ele passa. No bairro que eu moro, ele sempre passa. Eu já morei em outro bairro que não passava, então eu não tinha a possibilidade de pegar aulas à noite, porque não passaria o ônibus nesse horário. Então você pode dizer que a forma como você se desloca na sua volta para casa à noite interfere na escolha das suas disciplinas na universidade? Interfere. E em questão de segurança, como você se sente, principalmente sendo mulher? Nesse deslocamento na parte da tarde e no deslocamento da parte da noite? À noite é bem mais difícil, principalmente na UFRN, mesmo sendo espaço federal, acontece muito assalto e ultimamente tem ficado muito escuro. Eu não acredito que está tendo alguma questão com iluminação dentro do campus, então é bem ruim pegar ônibus circular nas paradas do anel viário. E como o Expresso Reitoria, ele para de circular 8, 8h30, então a gente só tem os ônibus que passam no anel viário, que é a parte mais perigosa, porque do outro lado tem a área de preservação ambiental. E já aconteceu alguma situação perigosa com você envolvida? Mas com uma colega recentemente, esse semestre, ela foi assaltada na parada do Setor 5, que é a parada que eu pego todos os dias ônibus. À noite? À noite. E você já morou em outras cidades? Sempre morou em Natal? Sempre morei em Natal. Como você vê o deslocamento em Natal? Urbano, do modo geral? Trânsito, transporte público? Eu já Uber, fui a outras cidades e, por exemplo, João Pessoa me surpreendeu muito. Lá tem um sistema de integração que realmente funciona, diferente daqui de Natal, que, enfim, é mais uma ideia, ele não funciona. Então, eu achei muito mais tranquilo pegar um transporte público em João Pessoa, questão de atravessar a cidade, pagando só uma passagem.
Aqui em Natal eu acho bem mais complicado essa questão de, por exemplo, integração é muito difícil você fazer, então você precisa pegar... Isso, não funciona. Se você tiver que ir de uma ponta a outra da cidade, você vai ter que pegar 2 ou 3 ônibus, dependendo de onde você mora. Isso é bem complicado e acaba que diminui a nossa liberdade dentro da nossa própria cidade. E você acha Natal uma cidade muito grande para precisar uma pessoa se deslocar dentro dela, pegar até 3 ônibus? O que você acha dessa realidade? Eu não acho que seja uma cidade muito grande, mas é muito comum. Por exemplo, se eu moro na Zona Sul e eu preciso, por exemplo, resolver algo no Alecrim ou no centro da cidade, ou até mesmo na Zona Norte, dependendo do lugar, eu vou precisar pegar mais de um ônibus. Mesmo não sendo uma cidade muito grande, isso é um fator limitante. E você já alguma vez desistiu do transporte público e apelou para o transporte privado, como Uber Moto ou Uber Carro mesmo, veículo, para poder chegar mais rápido? Principalmente em alguns locais que eu sei, por exemplo, se eu tiver algo para resolver no Alecrim ou no centro da cidade, eu sei que ônibus vai demorar muito. Da minha casa para o centro para o Alecrim é 1 hora. Então, se eu pego um aplicativo, eu diminuo esse tempo em 30 minutos, às vezes até 20 minutos. E na sua rotina da semana, para chegar mais rápido, para ter tempo de comer com calma, você também já chegou a recorrer ao transporte privado pago? Não por uma questão do valor. Acaba que se eu precisar pegar muitos transportes privados ao longo da semana dentro da minha rotina diária, no final do mês isso vai me complicar. Então eu prefiro não. Eu opto por diminuir o que eu estou fazendo, enfim, almoçar mais rápido, ou até mesmo chegar atrasada para não desbalancear as contas. São 10h50 da noite, mais ou menos. Cheguei aqui em casa agora. Vou dormir, jantar e dormir, né? Para amanhã mais um dia. Ainda tenho a sorte de acordar um pouco mais tarde amanhã para ir trabalhar no meu horário. Mas aí a pergunta que eu sempre me faço é assim: meu carro tá aqui, ó, né? Eu não pego. E a pergunta que eu sempre me faço essa meia passagem compensa, né? Essa meia passagem, em todos os sentidos, o desconto na passagem para pegar o ônibus e chegar tarde. Eu ainda moro em Ponta Negra, onde moro em outras regiões de Natal que às vezes nem tem um ônibus nesse horário, ou até essa meia passagem pela terra, né? No contexto filosófico, essa passagem que é só de trabalho, estresse, e a parte do lazer, né? De divertir, de ter uma vida plena. Será que essa passagem completa na Terra vale isso, ou só essa meia passagem de exploração?